Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num capítulo que é, olha, pura ação E drama, né? e um drama, e uma lição de liderança pesadíssima, Deuteronômio capítulo 3. Uhum. Para essa nossa conversa, temos em mãos o texto de diferentes bíblias de estudo, o que nos dá uma visão bem completa, assim, dos eventos. Certo. Nossa missão é explorar uma conquista militar que parece coisa de cinema, a burocracia de dividir um território novo e, talvez o mais forte de tudo, um momento incrivelmente pessoal na jornada de Moisés. Sim. Quando o destino dele é selado de vez. Exatamente. É uma história sobre estratégia, fé e a inevitável passagem do bastão. E o mais interessante é como esse capítulo funciona como uma dobradiça na história. Uma dobradiça, como assim? Ele encerra toda a campanha militar a leste do Rio Jordão. É como se fosse o fim da turnê de aquecimento, sabe? Entendi. Eles estão prontos, o palco principal, que é a terra prometida, está logo ali. Então o capítulo amarra as últimas pontas soltas e já prepara o cenário para a grande transição de poder. É um final e um começo, tudo no mesmo lugar. Exatamente. Perfeito. Então vamos começar pela ação, que é como o capítulo abre. Vamos lá. Depois da grande vitória contra Seom, rei dos amorreus, os israelitas não param. Eles viram e sobem em direção a Bazã. Sem tempo para respirar, é um confronto atrás do outro. E quem vem ao encontro deles? Og, o rei, com todo o seu exército. A gente já sente a tensão no ar, né? Total. E é nesse momento, antes mesmo da primeira espada ser desembainhada, que o texto estabelece o tom de tudo. Sim, porque a narrativa dá uma pausa e Deus fala direto com Moisés. Uhum. É uma mensagem clara, direta. Não tenha medo dele, porque eu o entreguei nas suas mãos. Ele, todo o seu povo e a terra dele. Isso. Quer dizer, Deus basicamente entrega o spoiler da vitória. Isso não tira um pouco da emoção? Qual o propósito de contar o final antes de começar? Olha, é uma ótima pergunta, porque vai contra a nossa ideia de uma boa história de guerra, que precisa de suspense, né? Exato. Mas o ponto aqui não é o suspense da batalha, é a lição de confiança. Se você notar, essa promessa é quase uma cópia da que foi feita antes da batalha contra Sion. É verdade, o padrão se repete. Deus está criando um padrão, martelando uma ideia na cabeça deles. A vitória de vocês não vem da sua força, ela vem da minha promessa. A verdadeira batalha aqui não é no campo, é na mente de Moisés, contra o medo. Entendi. A luta de verdade é interna, contra a dúvida. Exato. A luta física é só a consequência da vitória na fé. E com essa garantia, a vitória que se segue é... Avassaladora. Totalmente. As fontes descrevem uma conquista completa. Eles tomaram 60 cidades. E o texto faz questão de dizer que não eram vilarejos quaisquer. Não mesmo, eram cidades fortificadas. Isso, com altos muros, portas e ferrolhos. O resultado foi a destruição completa dos inimigos. O texto diz, não sobrando ninguém. A escala é impressionante. E para entender de verdade o tamanho desse feito, a gente precisa saber quem era o adversário. O Og não era um rei comum. Certo. As notas de rodapé das nossas fontes são unânimes num ponto. Ele é descrito como o último dos Refaíns. Refaíns? Esse nome soa bíblico e, assim, bem assustador. Para quem não está familiarizado, o que isso significa na prática? Era uma lendária raça de guerreiros de estatura incomum. Tipo gigantes? Pense em Golias como o exemplo mais famoso de um descendente desses povos, sabe? Derrotar Og não era apenas vencer mais um rei. Era mais simbólico. Era derrotar o último chefão de uma era, o último representante de uma raça temida. A vitória ganha um peso quase mítico. É uma vitória psicológica tão grande quanto a militar. E aqui vem o meu detalhe favorito que torna tudo isso tão concreto e francamente um pouco bizarro. Ah, eu sei do que você vai falar. O texto para a narrativa militar, para nos dar a prova da estatura de Og, e a prova é a cama dele. A cama, exatamente. O texto diz que a cama era de ferro e tinha, convertendo as medidas, uns 4 metros de comprimento por quase 1,80 m de largura. Nossa! Espera aí, por que colocar um detalhe de decoração de interiores no meio de um relato de guerra? Parece até fofoca antiga. Parece, não é? Mas essa cama é a peça-chave da história toda.
É a prova física que o narrador joga na mesa para sua audiência. Como assim? Como se ele dissesse: vocês acham que eu estou exagerando sobre o tamanho desse gigante? Pois bem, a prova do crime, o troféu dessa vitória, está em exibição pública em Rabá. Se duvidam, vão lá ver. Uau, então não é um detalhe sobre imóveis, é uma peça de propaganda militar. Exatamente. É um monumento. Um troféu de guerra deixado em território vizinho para que todos soubessem o que aconteceu ali. Entendi. A cama serve a 2 propósitos. Primeiro, ela valida o poder do inimigo derrotado, o que engrandece o feito. E segundo, e mais importante, ela não glorifica o exército de Israel. Ela glorifica o poder de Deus. Isso, que permitiu que um povo de ex-escravos derrotasse o último dos gigantes. É a prova irrefutável do poder divino. Ok. Eles acabaram de derrotar o último dos gigantes. A poeira baixa e o que sobra? Um território imenso. Agora vem a parte menos glamurosa. A burocracia. Quem fica com o quê? Sim, a cena muda completamente. Saímos do campo de batalha e entramos na sala de planejamento. A narrativa fica precisa, quase administrativa. A terra desde Aroer, no sul, e metade de Gileade vão para as tribos de Ruben e Gade. O resto, incluindo todo o reino de Og, vai para a meia tribo de Manassés. Parece um ótimo negócio para essas tribos. Chegaram primeiro, pegaram as melhores terras. Mas tinha alguma letra miúda nesse contrato? Eles não podiam simplesmente relaxar, certo? Com certeza não. Essa posse antecipada vinha com uma condição muito séria. Que era? Moisés deixa claro, os homens de guerra dessas tribos tinham uma obrigação. Eles deveriam deixar suas famílias e rebanhos ali, cruzar o Jordão armados e lutar na vanguarda do exército. Na linha de frente. Então eles eram a ponta de lança. Exatamente. Só depois que toda a nação estivesse assentada, com cada tribo em sua herança, é que eles teriam permissão para voltar para casa. Nossa, isso é muito importante. É crucial para forjar uma identidade nacional. Impedia que o Rio Jordão se tornasse uma fronteira que dividisse o povo. A bênção de receber a terra primeiro vinha com a responsabilidade de servir aos outros primeiro. Uma dinâmica fascinante de privilégio e responsabilidade. E enquanto essa logística toda acontece, a câmera da narrativa fecha no rosto de Moisés. E o que a gente vê é um homem de 120 anos fazendo um último apelo a Deus. É um dos momentos mais crus e humanos de Moisés em toda a sua jornada. A armadura de líder cai por um instante. Ele relembra o poder de Deus que ele viu e então pede, de forma muito simples, peço-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão. É de partir o coração, né? Muito, depois de 40 anos no deserto, liderando um povo teimoso. Tudo que ele quer é pisar na linha de chegada, ver o fruto de uma vida inteira de trabalho. É um pedido totalmente compreensível. Tudo que ele fez, desde a sarça ardente, cada praga, cada milagre, levou ele para aquele exato momento, na beira do rio. Mas a resposta de Deus é, nossa, um soco no estômago. É um não, definitivo e de uma dureza que choca. É duro mesmo. A resposta é, basta, não me fales mais neste negócio. É de uma finalidade cortante. Por que uma resposta tão dura para um pedido tão humano? É um momento que dá um nó na cabeça, né? As fontes nos lembram que essa recusa está ligada a um evento anterior, um incidente em Meribá, onde Moisés desobedeceu a uma ordem direta. Ah, sim. Mas o ponto aqui é a gravidade da liderança aos olhos de Deus. A responsabilidade é tão imensa que até mesmo um único erro pode ter consequências permanentes. E tem um detalhe doloroso no texto. Tem. Deus diz que ficou indignado com Moisés por causa de vós, ou seja, por causa do povo. A falha de Moisés foi uma reação à incredulidade deles. É um emaranhado de falhas e consequências. Mostrando que a liderança é um fardo pesado e solitário. E para Moisés, a porta para a terra prometida estava fechada. Fechada. Mas Deus oferece uma espécie de prêmio de consolação. É uma oferta agridoce. Sim, ele diz a Moisés: sobe ao alto do monte Pisga e contempla com os teus próprios olhos, porque não passarás este Jordão. Ele pode ver, mas não pode tocar. É de uma beleza trágica. É como assistir ao seu
próprio legado se desenrolar de uma janela sem poder participar. É uma concessão, um momento de fechamento. Ele não morre na incerteza. Ele sobe e vê que a promessa era real, que a terra era boa. A visão confirma a fidelidade do plano de Deus, mesmo que a jornada dele termine ali. Ele vê o futuro, mas não faz parte dele. Exato. E, logo depois desse momento de cortar o coração, vem a ordem prática. A preocupação de Deus muda imediatamente para continuidade. Sim, o plano para Israel não podia e não ia morrer com Moisés. A liderança dele foi fundamental, mas não era o fim em si mesma. E aí vem a ordem que é talvez a mais importante do capítulo. Com certeza. Deus diz a Moisés: dê ordens a Josué, fortaleça-o e anime-o. Eu gosto muito dessas 3 palavras: ordene, fortaleça e anime. Não é só dizer, olha, pessoal, o Josué que manda agora. Tem todo um processo aí. Precisamente. Ordenar é a transferência formal pública de autoridade. É dar a Josué a legitimidade. O carimbo oficial. Isso. Mas fortalecer e animar são ações de um mentor. É Moisés passando para Josué a sua coragem, a sua resiliência. O preparo emocional e espiritual, né? Exato. Pense no peso nos ombros de Josué. Ele vai liderar uma invasão militar. Ele precisa de mais que um título. Moisés está ativamente construindo seu sucessor. E a frase final do comando de Deus para Moisés desenha essa linha no chão de forma definitiva. É contraste final. Ele conclui dizendo: porque ele passará diante deste povo e lhes fará possuir a terra que apenas verás. Nossa, o contraste é total. Um vai ver, o outro vai possuir. O papel de Moisés, o libertador, chegou ao fim. O de Josué, o conquistador, está só começando. É o fechamento perfeito de um ciclo e a abertura de outro, tudo orquestrado dentro do mesmo capítulo. A gente começa com a última grande batalha de Moisés e termina com o seu último grande ato de liderança. Que é garantir que haveria alguém preparado para a próxima. Exato. Uau, que jornada num único capítulo. Repassando. A gente passou por uma vitória militar impossível contra um rei gigante. Vimos a logística da distribuição de terras. Com responsabilidades compartilhadas, né? Sim. E, por fim, testemunhamos um dos momentos mais humanos da Bíblia, que culmina na preparação de Josué para assumir o comando. E se a gente conecta tudo isso, o que este capítulo nos diz, no fundo, é sobre a soberania de um plano que é muito maior do que qualquer indivíduo. Por mais heróico que ele seja. Exato. A vitória sobre um gigante, a organização de uma nação, a transição de um líder, tudo isso aponta para um propósito maior que continua, mesmo quando as figuras centrais chegam aos seus limites. A história não era sobre Moisés chegar à Terra Prometida. Era sobre o povo de Israel chegar. Isso nos deixa com uma questão para refletir. A gente sempre mede o sucesso de um líder pela linha de chegada que ele cruza. Mas esse relato da recusa a Moisés, talvez o maior líder de sua nação, nos força a questionar isso. E se a verdadeira medida de uma grande liderança não for chegar ao destino final, mas sim saber preparar e fortalecer quem vem depois, garantindo que a missão continue e vá ainda mais longe, mesmo sem a sua presença para cortar a fita? Uma ótima reflexão. Fica aí o pensamento.